Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre quais são as competências básicas que um líder deve ter neste momento de crise, né? Na verdade, são competências que qualquer pessoa que se destina, né, a querer exercer um momento de liderança, né, a função de um líder, deve ter já, né, incorporado ou ter se desenvolvido nessas competências para poder liderar. E é isso que eu faço no meu trabalho de coaching de liderança, né? Até porque nenhum perfil é perfeito. E a gente não tem que saber de tudo. Nós temos a nossa natureza, nós temos a nossa personalidade, a nossa preferência de comportamento. Mas quando a gente lida com grupos, com outras pessoas, né? Esse relacionamento, ele precisa de algumas atitudes, algumas ações para ele ficar perfeito. Essas competências elas precisam ser desenvolvidas por quem quer liderar. E eu vou falar hoje aqui 7 dessas competências, que é o que a gente trabalha no decorrer do ano, né? É algo que já está até na grade de desenvolvimento para esse ano. Esse ano, com certeza, o formato vai ser diferente, tá? Então, eu estou fugindo um pouco aqui da programação. Esse mês aqui seria exclusivamente para falar do papel do líder e eu não vou focar somente nisso, porque o momento, a situação, ela demanda outra coisa e a gente tem que ser flexível, né? O meu objetivo é realmente ajudar tanto líderes quanto empresas nessa questão. E é o que eu vou fazer, tá? Então, hoje eu vou falar de 7 competências básicas que o líder deve ter neste momento. Seriam muito apreciadas, serão requisitadas, necessárias para enfrentar o momento. Quais são elas, né? Então, a primeira é a competência base da liderança, que é a autoliderança. Eu gerenciar a mim, né? Eu ser líder de mim, certo? Se você quer, a primeira coisa, se você quer liderar equipes, pessoas, e saber liderar e conscientizar as pessoas neste momento, a primeira coisa é liderar você mesmo, né? E na autoliderança entra questões, por exemplo, de autorresponsabilidade. Tudo começa na sua consciência. Então, não se coloque como vítima. Líderes não se colocam como vítima. Eles se colocam como protagonistas ou autores da sua própria história. Mesmo num momento como esse, que a ameaça vem de fora, né? Então, neste momento em que a gente está lutando, não é uma guerra, mas a gente está sim lutando contra algo invisível, né? Um vírus invisível. Mesmo assim, nós temos formas de sermos responsáveis a gente não tem controle sobre o vírus, mas por nossos comportamentos nós temos, né? Nós temos responsabilidade com nossa atitude e nosso comportamento. E é por isso que eu digo, o vírus está aí fora, mas se você vai pegar ou não, e o desencadear disso, né? Todas as implicações, depende de você sim, tá? Então, quem é líder sabe que tem responsabilidade por tudo que acontece na sua vida e nas suas atitudes, tá? Pelo seu comportamento, tá? Eu sou responsável pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes. Assim como eu sou responsável por aquilo que eu deixo de fazer, né? Porque deixar de fazer o que precisa ser feito na hora certa também é um comportamento. Eu posso agir por omissão, por exemplo. Isso é um comportamento, é um estilo de comportamento, é uma escolha, tá? Então, a autoliderança, a autorresponsabilidade, ela também traz a questão de escolhas. Qual é a escolha que você vai fazer neste momento, certo? Você vai fazer o que é certo, você vai fazer o que é necessário, você vai fazer o que é importante, você não vai fazer nada. Enfim, essa é uma questão básica, primeira na liderança, tá? Outra questão também, que é uma outra competência,
é saber qual é o papel do líder, principalmente quando quando ele está diante de equipes, né? Quando ele está, deixa eu só adiantar aqui, porque eu olho para cima, para baixo, porque eu estou com uma câmera aqui, a outra aqui, enfim, vou focar em uma só. Então, o papel do líder, ele é importante quando você está à frente de equipes, porque uma das coisas que você deve pensar a respeito do papel do líder é que, assim, vai depender muito de onde você está, em que tipo de empresa que você está, em que tipo de trabalho você está, se você gerencia outras pessoas ou se você gerencia você mesmo, ou, enfim, né, se você tem uma posição de destaque ou se você é um empreendedor. O papel do líder ele vai mudar de acordo com a posição em que você está. Mas é inerente ao papel do líder que está à frente de equipes, seja equipes formais ou informais, sempre é inerente ao papel dele orientar e dar a direção. Esse é o papel do líder básico, essencial, tá? Então, orientar, dar a direção. Então, as pessoas, elas ficam esperando por isso, tá? Você quer um exemplo? Veja essa semana o caos, né, a loucura aqui no Brasil, observando o aumento dos casos por Covid-19, né? E todo mundo observando qual o comportamento do presidente, o que é que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, observando qual o comportamento e quais as recomendações das autoridades, né? Até para poder questionar ou saber o que fazer, enfim, todos que estão num regime de liderança, que tem uma liderança, esperam uma recomendação e orientação, principalmente no momento desses que é único, né? Nunca houve precedentes, tá? Então, se você é empreendedor ou líder de equipes, saiba que você precisa se posicionar nesse sentido. Esse é o papel do líder. Então, orientar as pessoas e fazer recomendações e mostrar para elas qual vai ser a direção da sua empresa, do seu setor, do seu momento é imprescindível. Mas, Tânia, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai ocorrer com a empresa nesse caos, porque o cenário não é tão positivo assim. Ok, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre essa questão, mas mesmo assim, as pessoas esperam uma orientação. Elas esperam. Nunca me perguntam isso. Você Elas esperam um posicionamento. Então, você vai ter que fazer as escolhas, você vai ter que definir um cenário e orientar, e recomendar, né? E mostrar um futuro, nem que seja um futuro para amanhã. O que é que vocês vão fazer amanhã? Ok? Bom, uma outra, puxando esse assunto, né? Eu acho que até o amanhã imediato, né? Que a gente pode trazer para as equipes, sim, pensar em resultados de superação da crise, em superar essa doença, esse contágio, esse período, essa quarentena, enfim, vamos superar, vamos trabalhar juntos para a gente poder superar isso mais rápido, né? E mais rápido poder voltar ao normal, que, na minha opinião, não vai voltar ao normal. Acho que a gente vai ter que reinventar e criar uma outra realidade, mas algo mais próximo do normal, do que a gente está acostumado, tá? Nessa questão de papel de líder, entra muito a questão assim de como orientar as pessoas que eu preciso, né? Contar com poucos, se vai ter o trabalho remoto, se eu consigo ter trabalho remoto, onde eu consigo olhar para a sua empresa, olhar para o seu setor e olhar com talvez um olhar à distância aí, né? Olhar a longo prazo,
do que você pode realmente usar a tecnologia, né? Que às vezes era algo que já era para ter sido feito, né? E foi postergando, e agora, numa hora de necessidade, vai ter que ser feito às pressas, tá? Mas entra a terceira competência que eu gostaria de colocar, que é a gestão de equipes, né? Essa também é uma grande competência de um líder, que é saber gerenciar pessoas, gerenciar equipes, né, grupos de pessoas, gerenciar emoções dessas pessoas, porque são seres humanos, gerenciar conflitos, gerenciar os cuidados básicos. E nesse momento é isso que está sendo pedido, né? É o que tem para hoje, é cuidar dessas pessoas. É responsabilidade, sim, do líder de gerenciar equipes. E nesse momento, vamos supor que você seja líder de uma grande empresa, não fique aguardando os direcionamentos de um recursos humanos, de uma direção. Você tem que olhar para essas pessoas e conversar com elas. E você pode ser um agente, pensando lá na primeira competência de autoliderança, você já pode ser um agente facilitador até para a direção, até para o RH, para poder mobilizar as mudanças que precisam ser feitas agora, tá? Inclusive no sentido de cuidar das pessoas. E você só vai conseguir fazer isso não é sendo um gênio, tendo ótimas ideias, né? Porque você está acostumado com uma outra atividade, às vezes até mais operacional, de gerenciamento, e agora, de repente, numa situação nova, eu tenho que, sei lá, inovar do nada. Não, a melhor forma de inovar e encontrar soluções é conversando com as pessoas, né? Então está aí o momento de colocar a sua habilidade de gerenciamento de equipes. Então, nessa competência é onde você olha, né, e pensa o que pode ser feito para gerenciar essas pessoas, olhar para os grupos de risco e estabelecer as medidas corretas com relação a eles. Para quem você precisa contar, né? As pessoas que precisam trabalhar, porque não são todas as empresas que estão em distanciamento social, isolamento. Até porque não foi liberada, as indústrias que precisam fabricar insumos e tudo mais, elas estão liberadas. Tá? O que está em isolamento, está em restrição e proibido nesses 15 dias, pelo menos em São Paulo, são as empresas que têm atendimento ao público, o comércio, né? Então, as indústrias, tomando-se as medidas necessárias para a contenção do contágio, estão trabalhando. E eu vou colocar aqui embaixo nesse vídeo um link e vou também colocar nas redes sociais uma orientação que vem do Ministério da Saúde com relação a quem tem empresa. Como que eu faço para prevenir o contágio dentro das empresas? São regras básicas, se der eu falo até no final aqui do vídeo com relação a isso, tá? As orientações que eles dão básicas já te dá uma pista, já te dá um caminho para ser feito hoje, né? Entre hoje e amanhã, se é que você já não fez, tá? Porque a gente já tá aí, eu já tô no meu 9º dia aqui de recolhimento, mais preocupada em não contagiar ninguém, não ter contato com o vírus para não contagiar ninguém, tá? Porque eu sei que se eu pegar, eu não tenho nenhuma outra doença, eu não tenho nada, então, e eu sou muito de enfrentar coisas, então eu tenho certeza que eu supero sim essa doença. Ela não vai me pegar, não. Mesmo se eu pegar, eu vou superar. Mas não é momento de eu sair por aí de peito aberto enfrentando algo que é invisível, certo? E também não é hora de eu olhar para o meu umbigo e achar que eu sou a Mulher Maravilha. Não é isso. A minha preocupação agora é não repassar o vírus, né? Nem para minha família e nem para qualquer outra pessoa, principalmente aquelas que estão aí fora precisando trabalhar, né? Então, profissionais de saúde, profissionais da limpeza, profissionais da alimentação, da rede de abastecimento, das farmácias, enfim.
do transporte, né? Tem muito transporte ainda. Enfim, todo mundo que está aí fora trabalhando, vocês são os meus heróis, né? E eu jamais faria algo para prejudicar qualquer um. Fico até emocionada. Bom, para fazer essa gestão de equipe, né? Então, assim, olhar para o grupo de risco, pensar em ações remotas, né? O que pode ser feito remotamente, porque as pessoas estão indo para casa, mas elas não estão tranquilas, né? O medo reina, se não é um medo por contágio de uma doença invisível, um vírus invisível, é preocupação com o futuro, né? Se eu vou ter trabalho ou não, se eu vou ter sustento ou não, como eu vou pagar as contas, certo? Então, nesse momento, se a pessoa pode trabalhar remotamente, faça de tudo para que isso aconteça, porque ela quer participar, sim, tá? Se não quiser, e você tiver condições de fazer isso e a pessoa não quiser, aí é um assunto para a gente tratar no futuro, mas é para ser anotado ali e a gente conversar mais para frente, tá? Na sessão de feedback. Falando nisso, não é momento para feedback de ninguém, ok? Feedback de desempenho, feedback. Agora é um outro tipo de conversa, né? A gente precisa se unir para todo mundo superar algo maior, tá? Então, pensando na gestão de equipes, o que pode ser feito, além de olhar para os grupos de risco, tomar as medidas necessárias, olhar para quem está trabalhando, os poucos com quem você pode contar e como ajudar eles a se prevenir com relação à doença, e observar quais são os serviços essenciais que você pode prestar a essas pessoas que tanto se espelham em você, tá? Seus funcionários, sua equipe, seus colaboradores, enfim, independente da posição de liderança que você esteja. Se você não tem uma posição de liderança, lembre-se que você é líder da sua vida, né? E como líder da sua vida, você lidera as pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, isso pode ser aplicado, inclusive, dentro de casa, certo? Para fazer essa gestão de equipes, a gente usa uma ferramenta imprescindível e básica também, tudo aqui é básico, né? Essas competências são básicas, que é a comunicação. Então, a comunicação aqui, ela não vai na linha do feedback, como eu falei, ela vai na linha de orientação, de recomendação e de tranquilização, né? Uma comunicação mais serena, porque ninguém faz nada em pânico. Em pânico, as pessoas causam mais problemas ou paralisam, tá? Então, você, independente do que esteja aí a fervura dentro de você, né? As emoções entram em ebulição, mas a sua comunicação tem que ser serena e tranquila para os demais, certo? Esse é o primeiro ponto. E aí pensar assim, reuniões virtuais. Não percam contato com as pessoas que trabalham com você. Mesmo equipes, né? Mas não só as equipes. Os seus pares, os seus colegas, os seus superiores, mantenha contato, tá? A gente tem que manter essa união, essa presença. Não é porque a gente está restrito em isolamento que a gente não vai participar, tá? Para quem não tem, e se você é empresário, né, dono da empresa, está em isolamento, é a mesma coisa. Mantenha contato, dê notícias e peça notícias. Agora, o foco no trabalho, ele não para. Então, a sugestão é de que as reuniões sejam virtuais, por vídeo. Aí a gente tem as ferramentas, por exemplo, se você precisa conversar com alguém, em vez de ligar, né, utiliza a câmera do WhatsApp, tá? Observa a pessoa, olha, é mais gostoso, né? E traz uma presença, certo? Existem ferramentas de reunião virtual como o Zoom, é um aplicativo também que você pode utilizar tanto no celular, né, no mobile, quanto no computador, tá? Então, existem outras, é só fazer uma pesquisa, instalar e utilizar a que melhor te cabe, tá?
até se você conhecer outras, coloca aqui, comenta, né? Dá as dicas, que é sempre bom conhecer aí o que facilita a nossa vida de maneira remota, né? Virtualmente. Então, mantenha a comunicação com as pessoas, realizando as reuniões, e também é importante você abrir canais, né, de comunicação. Pensando em comunicação, é importante você abrir os mais diversos canais, seja por WhatsApp, por reunião em vídeo. Eu sugiro até que, se você for empreendedor, se for o dono da empresa, abra um canal no WhatsApp para qualquer pessoa da empresa falar com você. É um modo de que você tem de ouvir as pessoas, tranquilizá-las, para elas poderem superar isso mais rápido, tá? O bom também de se fazer reuniões virtuais é que, assim, num momento de incerteza tão grande e tão sem precedentes, com certeza várias cabeças pensam melhor que uma. Então, as ideias para o futuro, principalmente para o futuro do negócio, pode vir de uma dessas mentes, né? Pode vir de alguém que trabalha com você. Então, é importantíssimo manter canais de comunicação abertos, certo? Como eu falei de canais de comunicação e comunicação serena, isso me leva à próxima competência, que é a inteligência emocional. Deveria estar lá em cima, né? Mas eu coloquei aqui nessa sequência. Então, a inteligência emocional. De nada adianta você abrir um canal de comunicação, estar em contato, se é para ficar repassando qualquer notícia que você veja no WhatsApp, o que aconteceu agora, o que o presidente falou, o que a OMS está falando. Não, é assim, a gente tem que recomendar, orientar, conscientizar, mas ter uma linha ali, um caminho, certo? Assim como eu vou fazer com vocês. Então, tem que manter a tranquilidade, né? Tem que pensar, respirar um pouquinho e pensar que isso é passageiro. E é passageiro, né? A onda tá chegando, mas ela vai acalmar, ela vai se estabilizar. E a gente vai lidar com tudo isso. E a gente vai lidar com as consequências, tá? Aí a gente já aciona novamente a primeira competência de autoliderança. Eu faço ou deixo de fazer. Então, quando a gente se coloca em ação, a gente já se tranquiliza automaticamente, tá bom? Então, apesar desse ser um momento sem precedentes, a gente tem que agir sem pânico. Uma coisa que leva as pessoas ao pânico e também coisas que eu tenho visto aí, até comentei no outro vídeo, né? Empresários falando já de desemprego e tal, ou falando que isso não vai ser nada. São estágios, né? São estágios emocionais que as pessoas lidam com mudanças. Então, uma mudança tão drástica assim, que é até traumática, né? De tão rápido que a gente está vendo a evolução aí, de fato, é como um trauma, uma mudança muito forte, que gera estresse, né? E esse estresse, ele tem alguns estágios, então eu vou falar em outro vídeo sobre quais são esses estágios e vocês vão reconhecer as pessoas, tanto na internet quanto, né, as pessoas que você já conhece, você vai reconhecer em que estágio elas estão, tá? Mais pra frente eu falo disso. Falando de inteligência emocional, a importância da gente manter tranquilidade, serenidade, poder respirar, também a gente resgatar o nosso índice aí de positividade, pensar que nós vamos sair melhor disso tudo, tá? Melhor do que entramos, vamos sair melhores. Eu tenho uma crença particular de que nada é por acaso, então talvez as mudanças que precisavam ser feitas e não foram feitas até o momento, nesta crise, precisarão ser feitas, né? Vão ter que acontecer.
tá? Então pensa nisso, mas de uma maneira positiva, né? Chegou a hora de fazer o que eu estava adiando, né? E se você fizer e se realmente se colocar em ação de forma positiva, com tranquilidade, com apoio de outras pessoas, com certeza vamos sair melhor dessa sim, tá? E isso vem muito de encontro à sexta competência, né? Que é a resiliência, saber lidar com pressão, tá? E eu posso dizer que nesse momento, se você já não está agindo, se você já não tomou medidas necessárias, que está demorando, porque é justamente um momento para se tomar decisões rapidamente, tá? Num primeiro momento, num primeiro sentido, é o de cuidar das pessoas. Não só as que estão com você, mas as pessoas que estão na sua empresa, e cuidar de todo mundo naquele sentido que eu falei de gestão de equipes, olhar para os grupos de risco, fazer as orientações, conter o contágio, enfim, né, parar essa propagação desse vírus, para a gente poder sair o quanto antes dessa crise, tá? E voltar ao que eu chamo de muito próximo do normal. Então, você precisa tomar decisões rapidamente. Então, nesse sentido de cuidar e, num segundo momento, de olhar para o futuro, né? E a gente olhar para a economia e pensar o que é que vamos fazer, né? Quais são as alternativas, o que é que a gente pode fazer para conter os danos, para lidar com isso, o que é que eu posso fazer. Então, não é o momento de parar, de ficar em casa olhando só piada e notícias, é hora de agir também, tá? E a melhor forma de agir nesse momento é conversando com quem está interessado no mesmo resultado que você, em superação disso tudo e a manutenção da empresa, do setor, enfim, ter ideias, né? Novas ideias, fazer mudanças. Pensar também no caixa da empresa, né? Fechar o caixa. Se você. Porque é um momento de incerteza, então o que os especialistas. Depois eu vou fazer também outro vídeo sobre isso, mas os especialistas falam que em momentos de incerteza você fecha o caixa, segura e observa a economia, certo? Se você não tem caixa, aí a gente tem que pensar em alternativas rápidas e até temporárias, mas rápidas para você poder gerar renda. Então, é algo aí para se conversar. Se você está perdido com relação ao que fazer e isso está te deixando estressado, né? Não está conseguindo lidar, não tem resiliência, já está ficando doente por estresse, uma das direções que eu te dou, uma luz que eu posso te dar é o seguinte: se você é empresário, né, empreendedor, qual é a missão, visão e valor da sua empresa? Mas principalmente a missão dela, tá? Qual é a missão? Volta lá no básico, no beabá, a missão que você escreveu e definiu para sua empresa. Qual é a missão quando você abriu essa empresa? O que é que você queria? Qual é o propósito dela? Porque isso vai te dar ideias de como seguir esse caminho, mas assim, atingir esse propósito, mas por caminhos alternativos, certo? Então esse é o norte. Se você não é empresário, é líder de setor, ou é líder de equipes, enfim, você trabalha numa empresa, qual é o seu propósito, né, de vida? Qual é a sua missão de vida? O que você foi feito, né, para realizar e construir nesse mundo? É nisso que você tem que pensar agora, tá? É isso que vai te dar um norte, que vai aumentar a sua resistência para seguir em frente. É o que vai te dar coragem, né? Para suportar todas essas incertezas. Se você ainda tiver muita dificuldade, tiver muito ansioso ou ansiosa com relação a isso, entre em contato comigo que eu tenho algumas ferramentas para a gente fazer esse exercício juntos, tá? E isso vai facilitar, com certeza, vai te acalmar, né? E vai te dar gás para seguir em frente e ajudar outras pessoas, tá?
pensando sempre que isso tudo vai passar, tá? A gente não pode sair dessa destruído, certo? Então, temos que ter aí resiliência e a âncora dessa resiliência é o nosso propósito, é a nossa missão, é o que a gente pretende para nós, para nossa família e para nossa comunidade, né? Para a sociedade como um todo. Falando de pessoas, né? Comunidade, sociedade, eu vou para a sétima e última competência básica, que é a visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É eu saber que eu não estou sozinho, eu não sou sozinho. Então, independente do que eu faça, se eu sou líder, se eu sou empresário, eu não estou sozinho. Eu dependo de outras pessoas, assim como elas dependem de mim. Então, é fácil a gente observar, né, a questão da visão sistêmica. O próprio vírus veio de um outro país e contaminou o mundo inteiro. Percebam como a gente é suscetível, né? As outras pessoas, esse relacionamento, um contágio que se propaga tão rápido. Assim é também no positivo. Então, quando a gente tem palavras de incentivo, quando a gente tem ações empreendedoras, a gente também impacta muita gente, tá? Então, é hora de olhar para o todo, num segundo momento, né? Quando eu já cuidei do que está sob a minha responsabilidade, é hora de eu olhar ao redor, olhar para os colegas, oferecer ajuda, observar o mundo também, ver qual é a tendência, observar a economia, o que a gente pode fazer, ter ideias para ajudar nesse sentido, né? Então, olhar para esse panorama todo. Um exemplo disso é a gente saber que, por exemplo, a crise na área de saúde, por causa da Covid-19, é uma coisa. E ela tem um tempo de duração de longo prazo, né? A gente está falando aí de últimos casos, no melhor dos cenários, né? Em 6 meses, né? A gente já já está tudo estabilizado. Não estou falando de isolamento e restrição, estou falando dos casos, né? Não estarem todos controlados, tratados, todo mundo imune, enfim. Vacina, a gente só sabe que só um ano e meio, então. Mas isolamento 15 dias, mas falam de prorrogar para 30 dias, enfim, é tudo incerto, né? Por enquanto. Mas a gente tem que olhar para a crise da saúde, da área da saúde, de um jeito. E para a crise econômica, em decorrência da crise na área da saúde, de outra forma. Ela não precisa seguir, ela não precisa levar o mesmo tempo, tá? Se a gente encontrar ações alternativas para manter o mercado, enfim, manter a economia girando. Então, é aí que vai entrar toda a criatividade dos brasileiros e empreendedores, certo? Essas crises, elas são interdependentes no sentido de que uma gera a outra, mas elas não precisam obedecer o mesmo período se a gente correr atrás, né? E ter ideias para manter tudo funcionando, ok? Mesmo que virtualmente, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. É lógico que são competências básicas, são 7 competências básicas que são tratadas. Meu planejamento inicial era falar sobre elas e fazer os eventos ao longo do ano para explorar cada uma delas e desenvolver nas pessoas essas competências, porque algumas pessoas são muito boas em algumas delas, mas falta um pouquinho em outras. Então, o meu trabalho é justamente esse, né? Ajudar as pessoas a desenvolver aquilo que ela precisa. Então, essas são 7 básicas, mas existem muitas outras que eu não citei aqui, posso falar posteriormente, mas são às vezes até secundárias. Essas eu achei que vinham bem a calhar no momento, né? Se alguém tiver ideia de uma outra aí, pode colocar, eu falo em outro vídeo. Mas essas são algumas das principais que eu trabalho também no coaching individual de liderança.
No coaching individual, eu investigo tudo isso daí, até porque a gente faz um assessment, né? Eu faço uma avaliação do seu perfil para poder saber que tipo de líder, que tipo de profissional você é, qual é o seu estilo comportamental, quais são os seus valores, o que é que você tem de feedback da sua equipe, enfim, essa faz parte de algumas reuniões que eu faço sobre a avaliação do seu perfil. E aí depois a gente faz um planejamento com relação ao que saiu no assessment, né, um retrato, né, da sua liderança, a gente define juntos quais competências precisam ser desenvolvidas. E aí a gente vai trabalhando em reuniões, cada uma delas, com tarefas, com ação, com atitude e com muito treino, né? Com muita persistência, porque é assim que a gente adquire competência, tá certo? Então esse é o meu trabalho de coaching individual de liderança. E também de outros programas, né? Como workshops, treinamentos, trabalhos com equipe também. Isso eu também faço em cima dessas competências todas, tá? Então, a hora é de modificar o comportamento, mais do que nunca, a hora é de modificar. Todo mundo saiu da zona de conforto, todo mundo está necessitando, se já não mudou, está mudando o comportamento e tentando se acostumar com isso, certo? E muitas mudanças virão, principalmente quando essas restrições, né, esse isolamento, esse distanciamento social cessar. Quando a gente voltar ao trabalho, muita coisa vai precisar ser feita, arregaçar as mangas, tomar cuidado com o contágio, muita gente provavelmente vai ser contaminada e a gente vai ter que se reinventar. Mas vamos juntos, certo? Com boas ideias e bons profissionais para ajudar em qualquer desenvolvimento. Tá bom? Quero agradecer, né, todo mundo que, né, de uma forma ou de outra esteve aqui presente e me coloco à disposição aí para conscientização, ok? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.